Deixa eu ver quem é mais aqui. Gente, é muita gente aqui na nossa live. Graças a Deus, um grande abraço. A Célia Castro disse aqui, doutor Francisco é um médico excelente, que Deus o abençoe. Pois é, e é mesmo, é muito querido aqui, viu, dona Célia? Muito querido. A Tamires Ribeiro, muito orgulho de termos um profissional excelente como o doutor Francisco em nosso município. Rapaz, o cara tá de bola cheia. Por que você não diz assim, que bom ter um locutor desse aí, bom, tal. Pode mentir uma horinha, tem nada não, a gente aceita. Brincadeira, gente, mas vamos conversar com ele aqui, esse grande médico, né, que graças a Deus, faz parte do nosso corpo hoje de saúde aqui em Botirama. E a gente tem muito orgulho em tê-lo aqui, viu, Francisco? Você é muito querido, velho. Pelo tempo que você tem, que você é muito querido, as pessoas gostam muito. Ó, a Leane Queiroz está dizendo, esse médico é um exemplo, né? É um exemplo. Então, rapaz, se você tá queridíssimo, vai barrar lá lá do Calumbi. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde à audiência da Rádio Portal Oeste FM aqui de Botirama, e boa tarde às pessoas que são de outros lugares que estão ouvindo a gente também, né? Até nós chegamos, nosso sinal direto chega a 23 municípios. Nós temos aqui em sinal direto um alcance de 500 mil ouvintes. Olha que beleza. E nós temos mais a internet, que sabe Deus lá quantos milhares de pessoas estão acompanhando a gente nesse momento, né? E de que lugares aí, porque tem muitos países aí que acompanham a gente. Eu tenho aqui de Denver, nos Estados Unidos, um amigo aqui, o Fritz, tá sempre com a gente aqui. Daqui a pouco ele dá um sinal. Tô aqui dos States acompanhando, tal, né? Muita gente boa. A Tami diz aqui, médico inovador implantou uma sala de espera diferente da unidade do Calumbi, música para os pacientes que aguardam atendimento, sucesso total. Lá tem música também? Já veio uma caixinha de som, né? A ideia era, no lugar da gente ter que o paciente esperar sem se entreter, né? Sem ter muito o que fazer, né? A gente tentou botar uma musiquinha para animar lá a espera do pessoal. Então tem uma caixinha de som lá, tanto para botar a música quanto para chamar os pacientes por microfone também. Olha, você disse no teu ditado, doutor Raul, que é um médico experiente, sabe muito bem, que quem não chora não mama, né, doutor? Quando eu falei aqui, mas ninguém fala do locutor, a Angélica botou aqui, cadê aqui onde ela diz aqui, ó, quer ver? Ó, eu já ganhei aqui um elogio. Verdade, Marcelo Brito é um bom locutor, tá vendo? Poxa, e como? Eu e meu pai, a gente tava impressionado aqui com a quantidade de patrocinadores. Eu tava me sentindo na Globo aqui. Pois é, a gente, graças a Deus, tem uma aceitação muito boa aí. Doutor, o Novembro Azul, né? O Novembro Azul é o mês que é voltado assim para chamar a atenção, na verdade, dos homens para o cuidado que se deve ter em relação ao câncer de próstata, não é isso? Na realidade, começou sobretudo em relação ao câncer de próstata, né? Começou sempre, infelizmente, né, no Brasil a gente é meio atrasado, né? Isso daí começou na Austrália, lá para 99, com um movimento que foi se organizando, e aí a partir de 2003 eles fundaram realmente uma organização, uma ONG, uma organização não governamental, para conduzir isso aí lá, e também foi se espalhando para o resto do mundo. E finalmente aqui no Brasil, a ONG Lado a Lado pela Vida, a partir de 2011, lançou esse movimento do Novembro Azul, que foi abraçado pela comunidade em geral, né? E por lei, inclusive, a gente tem um dispositivo a partir de 2018 que torna isso daí permanente e caráter nacional. Por que em novembro? Porque dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, né? E também no mundo, acho que 19 de novembro é o Dia do Homem. É o Dia Internacional do Homem. E uma coisa, doutor Francisco, que é impressionante, doutor Raul, o senhor que é um médico, pesquisador, que sabe muito mais que todos nós até. Eu não sei nada de medicina, sou leigo no assunto. O doutor Francisco e o senhor que sabem, existe ainda um preconceito grande de muitos homens, né? Uma barreira ainda nessa questão de fazer o exame de toque. Eu conheço muitos que dizem assim, não, só o PSA resolve. Eu faço o acompanhamento em Salvador com o urologista, doutor Rogério Brito. Eu sempre vou lá todo ano, né, fazer, se necessário. Eu já fiz toque 2 ou 3 vezes já passei por esse exame, que é um exame rápido, né, que não tem nada a ver. E eu acho que existe esse preconceito aí, doutor Francisco, que é muito grande, né? Com certeza. Na realidade, o homem é muito desmantelado, né? No juízo e também no cuidado da saúde. Tanto é que no Brasil, as mulheres vivem, em média, 7 anos ou mais do que os homens, né? Normalmente, você vê muito mais viúva do que viúvo. Essa miséria. Isso porque o homem, em geral, não se cuida e não busca saúde. Essa questão de não ao toque é puro preconceito besta, né? Porque
A gente sabe hoje em dia, inclusive, que você tem vários tipos de câncer de próstata. Tem muitos na realidade, tem uma porcentagem razoavelmente alta de cânceres de próstata que não aparecem no PSA. Só então, são detectados com toque. Começa com toque. O toque você já detecta alguma coisa diferente do normal, investiga mais e aí você detecta o câncer que não necessariamente eleva o PSA. Então, se você acha que fazendo o PSA está livre de fazer o toque, não existe isso, né? Você precisa combinar as duas coisas, como é recomendado pelos médicos. Tá vendo aí? Quando eu digo aqui, eu tenho muitos amigos que dizem assim, pai, eu faço o PSA, tá baixo, tá não sei o quê. É o toque, meu irmão. Você não vai escapar, não. Né? Se eu já fui, por que você não vai? Né? Vamos todo mundo. Eu tenho que fazer o toque, meu amigo, só PSA. Você está vendo aqui um profissional da área, conceituadíssimo, que está ao lado aqui de um pesquisador, né? Doutor Raul, o seu pai, um médico pesquisador hoje, professor de medicina, um homem que conhece profundamente, que concorda com o doutor Francisco, está aqui acenando, o doutor Francisco falando, ele acenando. O PSA não resolve tudo, não detecta todos os tipos de cânceres que pode ter da próstata, né? Então, você tem que fazer o toque, Doutor Francisco, se discute muito essa questão de idade. A partir de quantos anos é necessário fazer esse toque? Então, isso vai variar de acordo com a população, né? Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda, nesse ano, que a partir de 50 anos, todos os homens façam PSA e toque, os homens em geral, e a partir dos 45 anos, aqueles que tenham risco aumentado para câncer de próstata, ou seja, a população negra e aqueles que têm parentes que tiveram câncer de próstata. Rapaz, a população negra é mais tendenciosa a ter? Sim. Então eu tô nessa lista. e a maior parte do Brasil, né? Se a gente for ver o que há de afrodescendência no Brasil, é a absoluta maioria. Você pode não ter a corzinha assim, mas você carrega um sanguinho sempre africano. Com certeza. Uma vez teve até, eu acho que foi no Fantástico, teve um quadro que eles fizeram um painel genético de alguns atores e cantores e viram que tinha cantor e ator branco que tinha mais genes negros do que pessoas mais escuras. Porque então, o que Brasil define, na verdade, se você é negro não é nem só a pele, né? Não, são várias características que definem a herança genética e cultural, né? São várias, e entender que às vezes porque tem a pele mais clarinha um pouquinho, diz assim, não, eu não sou negro. Você às vezes e você nem sabe. Pois é, e já tem estudos sobre isso, inclusive, né? No Brasil a gente tem muito de descendência africana, de descendência negra. É difícil você saber só pela cor da pele, então, assim, racismo e preconceito não faz o menor sentido biológico, né? Isso é a coisa mais atrasada do mundo, né? Por causa de preconceito, dessa coisa toda. O mundo hoje não cabe mais isso, não. O mundo de hoje que nós vivemos não cabe mais isso, não. Doutor, existe algum sintoma, né, que possa chamar a atenção para essa coisa da pessoa dizer assim, ligar o alerta da pessoa em relação ao câncer de próstata? Que sintoma seria esse assim? Existe? Olha, à medida que a gente envelhece, os homens, né, naturalmente a próstata vai crescendo. Muitos homens, inclusive, desenvolvem o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que apesar de ser benigno, traz prejuízos à saúde do homem. Como meu pai, por exemplo. Falando em meu pai, eu esqueci de mandar os abraços, né? Um abraço pro pessoal aí de Pernambuco, um abraço pro pessoal de Barra e um abraço, claro, pros colegas e o pessoal, os amigos aqui de Botirama, da minha unidade de saúde da família, do Calumbi, da atenção básica na pessoa de Tamires, do Hospital Regional Velho Chico, né? E para minha família, minha mãe, meus irmãos, minha esposa e minha filha aqui. Mas você perguntou em relação a sintomas, sim, tem alguns sintomas que são, como a próstata, né? Ela está embaixo da bexiga e ela é o primeiro lugar por onde a urina passa, por dentro de onde a urina passa quando sai da bexiga. Normalmente a gente vai ter alterações urinárias, sobretudo no início do problema, inclusive, que pode ser dor para urinar, vontade de urinar com mais frequência do que o normal, aquela sensação de que você não consegue esvaziar a bexiga toda, né? Retenção de urina. Também você trocar a noite pelo dia, você está urinando mais de noite do que de dia. Pode ter presença de sangue na urina ou no sêmen na hora que você está tendo a relação. E se você deixar o negócio progredir, pode até ter entupimento das vias urinárias, que a gente chama de retenção urinária aguda. São aqueles senhores que acabam tendo que usar sonda e carregar a sonda para lá e para cá, porque a urina já não progride mais naturalmente pelo canal, pela uretra, né? E além disso, se você deixar avançar ainda mais, o câncer de próstata, ele tem uma tendência a se espalhar para os ossos. E aí a pessoa pode ter dores ósseas, com certeza. Para você ter ideia,
Marcelo, uma vez eu tive um paciente, agora ele é um paciente que tinha um certo grau de retardo mental, um idoso, que chegou no hospital porque quebrou o braço. Quando a gente fez o raio-x que foi ver, ele tinha uma lesão de câncer no osso, que fez ele quebrar o braço, porque não foi... Mas isso em detrimento já da próstata? Exatamente. Aí quando a gente viu aquela lesão de câncer, eu pedi o PSA e a gente fez o toque. Quando foi ver, era o câncer de próstata que tinha mandado lesões para o osso e tinha quebrado o osso por conta disso, já era metástase. Olha, você veja a que ponto chega a coisa. Não é melhor prevenir, né? Não é melhor prevenir do que remediar, como diz. Aqui a Isabel Cristina aqui diz aqui, parabéns, doutor Francisco. A Jesuíta Vieira lá também, do Calumbi, diz, parabéns, doutor Francisco, graças a Deus por ter um médico humano em nossa unidade de saúde do Calumbi, né? Rapaz, o pessoal elogiando lá do Calumbi, você tá com a bola cheia lá, né? E aqui em Botirama, no hospital, também já ouvi muito falar. Eu ouvia falar, doutor Francisco. Eu disse, quem que é esse doutor Francisco? E achou que fosse um velho, não foi não? Eu disse, quem é esse doutor Francisco? Que Laércio, porque doutor Francisco, você tem que levar ele lá na rádio. Eu disse, quem é esse doutor Francisco? Até o dia que começamos a falar pelo zap, eu digo, oxe, esse é um menino ainda. Deixa eu ver aqui. Depois ele adoeceu, viajou, ele foi, eu disse, como é que você tá, rapaz? Tá bem? Lá em casa também, na época, tinha gente com Covid. Foi minha esposa e minha filha, e ele perguntava, como é que tá seu pessoal? Tá bem? Eu digo, o cabo é atencioso, que eu nem conheço ele tá aqui me perguntando do povo aqui de casa, então a gente tá criando essa relação. E é bom, eu como ibotiramense, filho de Botirama, eu fico feliz quando temos aqui profissionais que nos orgulham pelo seu trabalho, como é o seu e de diversos outros profissionais que aqui prestam serviço à nossa terra. E eu fico feliz em saber que você é tão querido, né? Não só ali no Calumbi, onde você trabalha no PSF, mas no hospital, né? Em Barra, já tinha informações. Dom Frei Luiz participa do meu programa todos os dias, nosso bispo diocesano, faz parte, é meu amigo, né? Gente boa, e você era lá da rádio dele também, né? Sim, da rádio dele, tinha um programa lá. Isso é bom demais, né? As pedras, o povo diz assim, tem um ditado que o pernambucano gosta de dizer, diz, Deus faz, o vento espalha e o diabo ajuda. Estamos juntando por aí, estamos me encontrando, mas graças a Deus, nós estamos juntos, é por Deus aqui. Não é brincadeira, né? Brincadeiras à parte, mas a gente está aqui. Doutor, a gente sabe que essa campanha, ela tem um mês específico assim, de campanha, mas esses cuidados devem ser constantes, né? Com certeza. Falando em Dom Luiz celebrou o casamento da gente, você acredita, Marcelo? Foi o seu? Foi uma beleza, foi. Foi onde? Em Barra? Né? Foi em Barra, lá na zona rural, foi numa chácara, foi bem bonitinho no final da tarde. Sua esposa é de Barra? Né? Minha esposa é de Maikinique, já ouviu isso falar? Onde é que fica isso? Fica perto de Itapetinga, lá pro lado do sudoeste baiano, assim, a 160 quilômetros de Vitória. Você veio lá de Recife para casar aqui? Já pensou? Mas veja só, a gente já tem essa tradição na família, né? Porque meu pai veio do Rio de Janeiro para casar no Recife com minha mãe que veio do Ceará. Então já é algo de família. Deus junta tudo. Pois é. Acabou que eu casei com ela, que a gente se conheceu na Barra, no SAMU, e a gente casou e foi Dom Luiz que celebrou o casamento. Bem abençoado seu casamento, viu? Graças a Deus. É uma pessoa fora de série, né? Dom Luiz é formidável. Papai adora ele também. Ali é um bom papo. Você conversar com o homem daquele ali, você sai leve. E era meu paciente lá na Barra. Porque que bacana. Lá eu era do posto do centro e o Palácio Episcopal ficava na praça do posto. E bom, sim, em relação deixa eu só lembrar uma coisa, a gente falou de sintomas, Marcelo, mas na maior parte das vezes, eu quero lembrar ao povo que as pessoas no início do câncer não sentem nada. 95% das vezes, quando a pessoa sente alguma coisa, é porque o câncer já avançou em algum grau. Então por isso que prevenir, rastrear, justamente para a maior parte dos cânceres faz sentido. Anualmente fazer o exame é para isso, né? Para isso. O dedo e o de sangue, Doutor o Raul assombra o povo ali. Ele botou um dedão assim, ali na câmera, acho que o cara disse, Jesus. O dele não é pior, olha o tamanho do meu aqui. Eita, peste. Olha, vocês vão lá do doutor Francisco, que eu vou lá no outro mesmo, lá de Salvador. Gente, doutor, mais algum esclarecimento em relação a isso, meu querido? Olha, o câncer de próstata é o segundo câncer que mais afeta os homens. Por quê? Porque o primeiro é sempre o de pele, né? Porque a gente está exposto ao sol.
e ele afeta de maneira tão importante que ele é o primeiro câncer masculino. E um dos que mais matam no mundo também. Sim, um dos que mais matam, porque como ele é um dos mais frequentes, ele mata bastante, assim como, por exemplo, os cânceres de intestino grosso e outros cânceres mais. No caso das mulheres, o câncer de mama, né, que passou o Outubro Rosa agora. Você perguntou por que o mês de novembro, por que é especificamente no mês de novembro? Porque a gente tem o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata no dia 17, inclusive com Tamires da Atenção Básica, a gente vai tentar articular, fazer na praça, né, um esclarecimento para o povo, solicitações de PSA, conversar um pouco com os cidadãos que estejam por lá e que queiram se juntar a nós nessa prevenção, nesse combate ao câncer. E também no dia 19 de novembro a gente tem o Dia Internacional do Homem, né? Aqui no Brasil parece que é em julho, mas o Dia Internacional é em novembro. Aí por isso se convencionou fazer em novembro, mas é como você falou, a saúde do homem não deve ser pensada só em novembro, né? A gente deve pensar e agir em relação a isso de maneira proativa o ano inteiro, né? Lembrem do que eu falei, aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, cerca de 52% de mulheres em relação a homens, e tem dados que indicam que em muitos lugares nascem mais homens do que mulheres, ou seja, morrem muito mais homens do que mulheres. E por isso, porque provavelmente a gente se cuida bem menos, procura menos serviço de saúde, se previne menos, e a gente vê, como eu falei no início, né, muito mais viúvas do que viúvos, porque as mulheres acabam vivendo mais porque se cuidam mais. Quando você falou isso aquela hora, você usou um termo do pernambucano, o homem é mais desmantelado. Sim, o homem é completamente desmantelado. E tem essa questão, aqueles preconceitos, não, eu sou machão, não tenho nada, tal, só vai para o médico quando está desmontado, quando não aguenta mais. E isso é uma besteira, né? Hoje em dia a gente tem recursos para evitar que a pessoa fique desmantelada, desmontada, bem antes do que isso aconteça. Então, você deve procurar sempre a sua equipe de saúde da família, o seu médico com quem você se acompanha, como você em Salvador, por exemplo, e tentar promover a sua saúde a cada dia, não esperar a doença. E eu vou dar uma notícia boa a vocês. Toda quarta-feira, o doutor Francisco vai estar com a gente aqui para falar de um determinado tema. Né, doutor? Sim, sim. E o próximo, por sinal, já antecipo logo, que é câncer de pênis, que é aquele que faz você ser também amputado. Já pensou? Eita miséria. Olha, esse é o terror. Arrancar fora. Vixe, isso acontece porque, doutor, através de doenças sexuais. Tem relação também, para você ter ideia, o HPV, que a gente relaciona muito ao câncer de colo do útero, tem tudo a ver com câncer de pênis, além da falta de higiene, da falta de cuidados íntimos dos homens. E aí acaba que uma boa parte dos cânceres de pênis no Brasil são detectados em fase avançada. Adivinha qual é o tratamento? Arrancar fora o pênis. Menino! E faça igual aquele padre do Alto da Compadecida. Menino, isto voga. O negócio é assombroso. Claro, nesse caso, para você ver como é muito melhor prevenir do que remediar, né? Pronto! Quarta-feira que vem, doutor Francisco está aqui para falar com a gente sobre câncer de pênis. Isso aí é assombroso o negócio, você fica ligado. Doutor, obrigado por sua participação aqui, meu querido. E quarta a gente volta. Obrigado a você, Marcelo. Tamo junto. Um abraço aí aos ouvintes, à população de Botirama e dos outros lugares que estão ouvindo. Um abraço ao meu pai também, que está aqui fazendo sala. Gente boa, doutor Raul. Gostei do senhor já. Grande abraço, doutor Raul. Prazer tê-lo aqui. Doutor Francisco, um abraço e até quarta que vem. Até quarta que vem. Se Deus quiser.